hoje nós vamos misturar duas coisas que a gente respira, ainda mais na nossa região. Construção civil com marketing. Para 2026, quais serão os diferenciais do ramo da construção civil? E você colocaria o marketing entre um deles? Total. Então, acho que não tem mais espaço para um incorporador ser bem-sucedido sem estar com um departamento ou uma agência de marketing muito acertada. Não espere que a pessoa entenda tudo sobre o seu empreendimento somente quando o corretor apresentar. Traga isso tanto num bom material, num bom folder, mas traga isso também em pequenas pílulas na rede social. 2026, quem que vai vender mais? Quem constrói melhor ou quem comunica melhor? Quem comunica melhor. Você tem visto que o empresário pode aprender além da engenharia, do marketing se tornar tão decisivo para a construção civil? Seja muito bem-vindo a nova temporada da Sailors Cast, nosso podcast aqui. Estamos no Estúdio Sailors. Hoje quero falar com você desde já. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino, apertar aqui no gostei, porque eu garanto que você vai amar esse episódio. Além, claro, já de compartilhar com seus amigos, porque hoje nós vamos misturar duas coisas que a gente respira muito, ainda mais na nossa região. Construção civil com marketing. O que as duas coisas têm a ver? É exatamente isso que nós vamos falar, porque nós estamos com dois especialistas aqui na mesa. Quero dar boas-vindas, já é a segunda vez. Significa que a primeira foi muito boa, né? Foi. Que a gente teve que trazer de novo. A Dilson está aqui, da incorporadora A10, da construtora R21 e tantos outros negócios imobiliários, né? Então, é aquele que constrói com alvenaria, mas também com a estratégia de engenharia. E do outro lado da mesa, a gente tem aquele que constrói com uma câmera na mão, com estratégia de imagem. Então, né, duas construções diferentes, que é o nosso chefe aqui, né? Se assim posso dizer, obrigado pelo convite. Sim. Não, o fundador da Sailors, o Pedro Manhães. Então, a gente está aqui com dois especialistas, né? Então, sejam muito bem-vindos. O que então tem a ver mercado de construção civil com o marketing, com a imagem? A gente vai falar sobre história, visão, também tendências para 2026. Tenho certeza que quem está assistindo vai ter muita dica, né? E hoje vai ser bem prático. Bom, como você já veio aqui, Adilson, então a gente não vai perguntar tanto sobre a sua história, a sua trajetória. Quem tiver interesse e ainda não assistiu o outro episódio, né, recomendo estar aqui no canal. Assim que acabar esse episódio, você pode procurar. Tá muito bom. Deu bastante tempo, inclusive, né, de episódio. Mas, Adilson, vamos aproveitar. Eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. Normalmente vai para os encerramentos de episódios, mas o que o Adilson de hoje daria de conselho para o Adilson de 24 anos atrás, que foi o início da sua trajetória, quando você pegou o Cresci na mão? O que você recomendaria ou o que você queria que alguém te contasse lá no início e que você foi aprender na trajetória? Cara, primeiro, muito obrigado. É a segunda vez e tomara que tenha mais vezes. E boa pergunta, me pegou já de calça curta na arrancada, né? Mas, cara, o que eu falo pro meu filho, para as pessoas? Boa. Tem que pegar e fazer bem feito. Não importa se está cansado, importa se concluiu. Então, a minha cabeça de hoje é uma cabeça de longo prazo. Na minha profissão e várias outras, mas aquilo tu planta, às vezes, lá 10, 15 anos atrás, a colheita vem hoje. Então, para mim e para os amigos, cara, jogue longo prazo. Não se preocupe em fazer o bem feito hoje e fazer bem feito, cara. Bem feito, faz o melhor, não pela metade. Meus arrependimentos da vida foi de coisas que eu não concluí. Eu vim concluir agora, depois já coroa. Faculdade ou outras coisas aí, fui concluir recentemente agora. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu ia tocar as coisas com um pensamento mais de longo prazo e sempre focado em fazer muito bem feito. Não ia aceitar nada mais ou menos. Tem que ser o excelente para cima.
Então, essa é a cabeça. Longo prazo, qualidade bem feita, uma entrega 100%. Aproveitando, então, esse gancho, o que mudou da sua visão de negócio do início para hoje? Naturalmente, com o tempo, com a maturidade, esse negócio do longo prazo, no começo, tu corre atrás de muita coisa. Tu quer fazer vários negócios. Com o tempo, tu vai estabelecendo no mercado, as coisas vêm. Então, tu consegue filtrar mais, pegar menos e coisas melhores, projetos, sim, que tu consegue realmente ter que mergulhar. Então, dos projetos que eu estou envolvido hoje, todos eles têm uma profundidade muito grande. Então, essa questão da qualidade, aí o marketing entra junto da comunicação, tudo tem que ter uma verdade. Mas eu penso hoje que a profundidade dos negócios, ele é o que traz o valor. Então, hoje existem projetos aqui com assinatura de marcas, outros que vão com um nicho de mercado específico. Então, acho que os negócios de hoje eu penso muito em profundidade para ter uma entrega real. Eu posso acertar depois a gente escreveu o nicho que a gente quer atacar, quer atender. Então, cara, profundidade para, de fato, entender todo o plano de necessidade daquele nicho e tentar trazer uma solução completa. Isso é bem interessante, porque quando você fala em um profissional da construção civil nessa área, talvez esse profissional se concentra muito em construir, simplesmente. Mas quais são os outros componentes que o empresário dessa área, seja incorporadora, seja construtora, seja talvez até o próprio engenheiro, que outros componentes para ter sucesso, para ser bem sucedido, precisa ter além da técnica da construção? Tu tem que estar com a cabeça do consumidor. Quando a gente vai incorporar um empreendimento, eu não posso pensar no que o Adilson gosta. Tem que pensar quem que vai ocupar e entender todo o fluxo desse cara. Pô, tem criança, tem que pensar em segurança, tem que pensar no lazer, tem que pensar em algumas coisas, segurança do empreendimento, como a segurança com vigilância, etc. E a segurança dessa criança no fluxo, você vai na piscina, onde é que ele caminha, ou proteções na garagem. Então, se colocar no papel, no lado do consumidor e desenhar todo o fluxo de necessidades, como aquele prédio vai atender a longo prazo, como é que vai ser manutenção, se é um prédio mais econômico, quais são as facilidades, se é um prédio que a gente vai ter uma entrega de lazer e alguns itens a mais, como é que isso vai ocorrer. Então, acho que é a cabeça de quem de fato vai morar, entender a necessidade e trabalhar para o consumidor e não para o gosto pessoal. Então, às vezes, eu gosto da cor X ou de um formato Y, mas o consumidor daquele produto tem uma necessidade diferente, então tem que deixar a cabeça, os gostos do incorporador de lado, porém, e aí atender exatamente na minúcia aquilo que o consumidor vai precisar, aquilo que ele vai ter na aquisição dele. E qual que é o desafio de conseguir comunicar isso para o consumidor? Porque muitas vezes está construindo para o consumidor e depois de pronto, como fazer com que o consumidor entenda que aquilo está adequado para ele? Essa é a busca, né? Isso que a gente vem tentando evoluir do empreendimento para o outro. Às vezes, a própria contratação de arquitetos que tem um alinhamento específico e isso aí com boas agências, bons profissionais para estar planejando lá na concepção, estar junto já com a empresa de marketing para realmente conseguir levar isso ao consumidor. Esse é o desafio do nosso negócio. E é o meu desafio, é onde eu estou tentando evoluir junto com os profissionais para que a gente consiga lá no pensamento, a gente já está desenhando e fazendo isso chegar. Então, hoje, esse nosso formato aqui do podcast ou o digital, que dominou 100% aqui a nossa atividade, está indo para IA, etc., conseguindo levar uma realidade antes, né? Então, acho que esse trabalho lá no planejamento, junto com a empresa de marketing, com os arquitetos, com tudo na arrancada para já iniciar lá na compra do terreno, já está comunicando e levando o que a gente quer entregar para ampliar o alcance. Mas esse é o desafio. É onde eu estou nessa transição de buscando também nossa empresa evoluir nesse ponto para cada vez mais evoluir nos lançamentos para já estar conseguindo comunicar na prévia para o consumidor. Isso é muito interessante, porque imagina que frustrante é
você sabe a qualidade, a profundidade, você tem um planejamento, investe muito na construção e aquela energia, e aí na hora de marcar o gol, como se o time fosse driblando lá de trás, fazendo jogadas lindas lá de trás, na hora de arrematar, né, para gol, empaca, né? E aí, onde que entra o marketing para a construção civil? Como que tem sido a sua visão já, indo para a segunda parte aí da década da agência, né? E o que você tem visto que o empresário pode aprender além da engenharia, né, e se tornar, na hora de marcar o gol, mais fácil de marcar esse gol, né, de vender o imóvel, enfim, né? Seja lá o objetivo da incorporadora ou da construtora. O que você pode dizer nesse sentido do marketing se tornar tão decisivo para a construção civil? Eu acho que o Adilson ele trouxe muito bem o ponto que não dá para você vender algo que não seja verdade. Mas você precisa comunicar isso. Sempre não vai vender. O melhor nem sempre é o maior. O maior é quem vende melhor. E muitas construtoras deixam de levar a sério isso e criam um produto que seja muito bom para elas, mas esquecem do ponto de vista do consumidor. Boa. Não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o melhor empreendimento, se você não consegue ter a percepção de olhar pelo ponto de vista do consumidor. E muitas vezes ver que do ponto de vista dele, o teu produto não é tão bom assim. Não que não seja bom, mas porque talvez você não está comunicando da forma certa. Porque talvez ele não esteja percebendo os valores que você viu no terreno, viu lá no princípio, né? Ou seja, na execução com o arquiteto, com todo esse planejamento, às vezes foi feito, mas não foi passado para o cliente. E o cliente, quando ele está nesse momento de compra, que muito bem a gente falou, né? O perfil de compra do imóvel, ele é longo. Dificilmente a pessoa compra de uma hora para outra. É uma trajetória mais longa. Mas então, nesse ponto, o cliente ele não está vendo só o seu empreendimento. Ele está vendo vários outros. Num mercado como o nosso, Balneário, Itajaí, Itapema, onde tem centenas de construtoras e de boas construtoras, que têm empreendimentos inovadores, que tem propostas diferentes. Para você se diferenciar, de fato, precisa ter esse estudo. De fato, precisa ter essa concepção antes do início do empreendimento, ou seja, qual proposta nós vamos entregar e como nós vamos nos comunicar isso. Com essa preocupação. Não simplesmente do ponto de vista do fundador da construtora ou do diretor de vendas, mas se colocando na posição do cliente. Com esse mesmo dinheiro, o que ele consegue comprar? Se ele consegue comprar X, Y, Z, qual que é o que vai nos diferenciar para, de fato, atender essa proposta? Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou pensando em pedir o ouro já para ele. Eita. Porque a gente está indo conceitual, falando de coisas assim que são muito boas, muito importantes. E é interessante ouvir esses dois pontos de vista, né? Complementando e tudo mais. Mas, Pedro, entrega o ouro, então, nesse sentido. Não sei se nossa audiência merece o ouro. João, você acha que nossa audiência merece o ouro já? Se tiver 10 likes aí no vídeo, a gente entrega o ouro. Mas, então, qual o segredo para a construtora se diferenciar na comunicação dela, na rede social, por exemplo? Eu sei que existem outras mídias, mas como o Adilson bem falou, né? tomou completamente a nossa realidade. Então, porque também, muitas vezes, a gente vê muita comunicação indo por commodity, né? Tijolo versus tijolo, ou seja, lá o material que for usado, mas quarto por quarto, academia por academia, né? Então, como que diferencia nesse ramo? Tanto no ponto de vista de ter muita construtora, muita construção, quanto no ponto de vista de ter muito conteúdo ali no digital, né? Como que pode comunicação da construtora ou da incorporadora ser diferenciada em relação às demais? O Adilson falou uma coisa que eu concordo muito, que você precisa pensar pelo ponto de vista do cliente, ver qual é a necessidade do cliente e o que ele, de fato, precisa do projeto. Isso nos mínimos detalhes. Agora, eu acredito muito no relacionamento com que a gente consegue gerar com esse cliente. Ou seja, não somente a produção de conteúdo, ou seja, um conteúdo que fala sobre a localização, um conteúdo que fala sobre a academia. Mas, primeiro, como gerar esse conteúdo de uma forma ainda mais atrativa? Hoje, a atenção
é o ativo mais disputado né, do século. As pessoas hoje, para parar e prestar atenção naquilo que você está fazendo, precisa ser algo, de fato, muito inovador, muito criativo e que, muitas vezes, um simples comunicado disso não vai funcionar. Então, a forma com que você comunica, eu creio que, às vezes, vale mais do que, de fato, aquilo que está sendo comunicado. E eu ainda entro em outro ponto, que é, você não consegue vender, você só consegue confiar em alguém que você conhece. Então, ponto 1, a gente precisa apresentar o nosso empreendimento, a nossa marca para as pessoas. Confiabilidade. Mas o segundo ponto é o relacionamento. Ou seja, não adianta a pessoa ter somente um impacto da marca. Ela precisa ter impactos contínuos. Ela precisa ser vista de forma contínua. E criar realmente um canal de comunicação que possa trazer todos esses pontos que a gente está falando, então, segurança, área de lazer, talvez potencial de valorização, trazer de uma forma contínua que a pessoa ela possa ver isso constantemente. Até eu pegar um parênteses nisso, né? A gente foi atender um cliente, aí, por ocasião da conversa, era de outro ramo, ele falou, nossa, tem a construtora tal, eu saio de casa, eu vejo eles. Tá no ponto de ônibus, eu vejo eles. Tá no outdoor, tá na internet, eu vejo. Cliente nosso. Aí ele só virou e falou, nosso cliente. E isso é proposital, porque não é somente você fazer um bom vídeo que você tem um bom marketing. Não é isso. Mas é justamente você ter um mapa de comunicação que você tenha impactos contínuos de diversas formas, estimulando diversos sentimentos em relação a isso, porque quando você chega, de fato, no momento da compra, esses gatilhos já foram ativados, essas objeções já foram quebradas. Então, marketing não é uma tacada só, é uma sequência. Um conjunto. Na faculdade de marketing, eu lembro do professor falando que marketing moderno, e isso que eu fiz na faculdade em 2011, no marketing moderno é 360. Eu tinha comprado a Bíblia do Marketing. De lá para cá, quantas reedições já tiveram? Nossa. A minha Bíblia do Marketing Digital, a Bíblia da nova era do marketing digital, e aí vai, né? E aí, então, Adilson, na sua visão prática, quanto que você investe em marketing nas suas empresas? Quanto que você acha que isso é relevante para o negócio? É uma consciência também que, com o tempo, a gente foi tendo. O que ocorre. O ideal é até antes do terreno vir aqui com vocês para trocar ideia do que a gente vai desenvolver ali, fazer pesquisa e entender. Então, quanto mais tu faz o desenho prévio e o planejamento do negócio, mais êxito a gente vai ter. Então, nem sempre a gente consegue conversar com a agência antes da aquisição do terreno. Então, naturalmente, para a gente do ramo já identifica quais são as regiões adequadas. Mas antes, junto com o projeto inicial, a gente tem que vir na agência, vamos fazer o planejamento, porque uma obra bem construída, tecnicamente, não quer dizer que é uma obra que vai deixar o cliente satisfeito. Posso fazer uma obra com relação à parte técnica bem construída, no nível, tudo certinho, mas para a criança, ele quer um balanço lá no lazer, cara. Sim. Então, é verdade. se o nosso produto for direcionado para esse consumidor, ou esse influenciador, o que pai não quer ver um filho feliz curtindo o prédio? A gente matou aquele produto bem construído, com materiais nobres, mas a gente não conseguiu atender o cliente final. Sim. Então, a gente vem numa crescente dessa consciência. Então, hoje tem investido muito mais e antes. Está investindo mais e antes, para que a gente consiga estar sentando na agência, lá no planejamento, nessa região comporta um empreendimento que a gente pode direcionar sênior. Que esse consumidor, o que esse senhor, senhora precisa, o que é bom quais são as comodidades que ele tem que ter. Só isso a gente vai lá atrás. Então, a gente acertou no planejamento, o terreno já está adquirido, mas já identificou antes a localização que é adequada para aquele produto. E agora nós vamos no arquiteto já com uma outra visão para ele já desenvolver lá no primeiro desenho algo pensado específico para aquele nicho. E nisso nós vamos crescendo. Então, eu volto para a agência, na verdade já começa junto, né? Mas a gente, quando volta para cá para direcionar a comunicação, a gente já saiu lá de trás com o produto certo, o time certo. É muito mais fácil para a agência trabalhar e aí realmente fazer
o 360 e de dar o start oficial na comunicação, porque a gente tem verdade, tem material, tem conteúdo, a gente está nichado, está com o objetivo claro, e a agência vai dar aula para nós de qual é a maneira de fazer, se vamos para o lado do Insta, se vamos para o outdoor, aí a agência que manda e a gente vai... A gente segue a orientação de quem entende. Sim. Mas eu acho que é o time da coisa. Lá atrás, a gente já sentar junto, que depois que o prédio pronto, eu vir na agência, precisamos vender esse produto aqui. Cara, matamos a operação. Quanto antes eu venho aqui, a gente tem mais certeza do êxito. É uma empresa, de fato, voltada à venda, né? Ou seja, antes do empreendimento começar, você já está preocupado em como você vai vender ele. Sim. Você é preocupado em como vai vender ele, para qual público, para de qual proposta você vai atender. É muito mais fácil você criar uma proposta de venda e um produto específico para isso. E não simplesmente criar algo pronto. Temos que vender. Eu tenho um exemplo prático agora. A gente vai lançar um empreendimento agora no mês que vem. E, nesse caso, entre outras coisas, mas só um exemplo prático a esse ponto, nós desenvolvemos um quiosque com uma piscina privativa. Então, todo mundo gosta, no final de semana, ter o seu churrasquinho lá no quiosque e a piscininha com as crianças. Mas, às vezes, quer receber um amigo, uma visita, e vai para a piscina do prédio, dá um conflito. Entendi. Tá no teu domingo ali, quer fazer uma leitura, tá numa uma vibe diferente, mais tranquilo, a gurizada pulando ali, né, ou vice-versa. E, assim, não, quer o pai fazer uma festinha lá, quer receber os amigos, fazer o barulho dele, um negócio diferente, aluga o quiosque, faz o churrasco, gurizada fica brincando no cantinho, não incomoda. Ou o cara quer ficar quietinho no canto dele, ele aluga, senta com a família, tem a piscininha privativa. Então, nós identificamos... Já faz a propaganda. Então, onde que a gente encontra esse lançamento? Onde que vai estar veiculado? Como que vai ser? Olha, dia 9 de fevereiro a gente vai fazer o lançamento, vai soltar as informações. É um empreendimento aqui na 360. Olha, em primeira mão, hein? Desculpa, na 310, em frente ao nosso escritório. É um 3 suítes maravilhoso que em breve a gente está comunicando de forma completa. Que legal. Mas esse é só um exemplo, né? De um item que a gente não usou nos anteriores e identificou que o consumidor gosta e ia ser legal ter esse diferencial. Em outro prédio, a gente colocou uma piscina aquecida numa região que não é comum, piscina fechada aquecida. A gente tem balneário, hoje o cara não vem para o verão, vem para o ano inteiro. Então, ter uma piscina para as crianças, piscina fechada para um dia de vento, um dia foi durante a baixa temporada, é gostoso também. Então, de cada empreendimento a gente vai entendendo o que é vai aperfeiçoando ainda mais. Né? O outro empreendimento no estaleiro também, que nós já entregamos esse ano passado. Nós tínhamos uma piscina coletiva, nós desenhamos, remodelamos o projeto para cada casa ter sua piscina, justamente por casa na praia, domingão, final de semana, dia de semana também, mas principalmente final de semana, o cara quer estar ali com a família na piscina e tal. Então, uma piscina coletiva, domingão, o cara pegar as coisas dele lá para uma área comum, a gente remodelou o projeto inteiro, vamos botar uma piscina por casa, que entendeu, planejou e viu que aquilo era mais adequado para aquele produto. Sensacional, sensacional. Da mesma forma que tem muitas construtoras e muitas construções, também tem muitas agências. E hoje em dia, com o celular na mão, tem bastante gente que fala que é agência. Você consegue notar e diferenciar. E até uma outra pergunta nessa, você consegue opinar se a qualidade importa na hora de comunicar? Na hora de fazer um vídeo do empreendimento? Total, né? Consegue fazer essa diferenciação? Não, acho que uma coisa não pode... Da mesma maneira que um canteiro de obra tem que estar organizado para a obra acabar bem, a comunicação, os materiais, tem que ter qualidade em tudo. Boa. Então, aquele vídeo, mais ou menos, tu não vai conseguir levar uma coisa na obra. Então, acho que a qualidade ela tem que estar lá da primeira visita aqui na agência, na nossa reunião de desenvolver uma boa pesquisa, até a entrega até o pós, né? Até a pós-entrega. Então, acho que a gente tem que realmente estar subindo o nível em toda a comunicação, todo o material. Acho que não dá nada... E pode ser uma boa comunicação, eventualmente propícia, desde que planejada com o telefone, não tem problema. Mas nada substitui um vídeo bem feito, que a gente possa dar o enfoque em diferenciais, que numa construção tem muita coisa, muito detalhezinho que é importante comunicar. O cliente quer comprar esse projeto que tem essa entrega
focado ao nicho que ele quer, os itens de lazer, etc. Mas todo mundo quer um negócio bem feito. Sim. O bem feito te dá valorização, te dá longo prazo, te dá menos manutenção. Então, só um bom material vai conseguir levar aquilo para o cliente. A verdade tem que prevalecer sempre. Mas uma boa produção, naturalmente, consegue levar a uma comunicação melhor. Essa expressão, a comparação canteiro de obra organizado. Não, o canteiro de obra tem que estar organizado, quanto mais o marketing, né? Comunicar isso, né? Eu refino nisso. Agora, olhando nesse aspecto, então, já vou fazer uma pergunta que parece até um pouco óbvia, mas no dia a dia, a gente está sempre em tomadas de decisões. Vou fazer essa pergunta para os dois. O gasto ou o investimento, né, com marketing, comunicação e tudo mais. Da mesma forma que muitas vezes vai vender um empreendimento, vai falar, puxa, mas está mais caro que o outro, ou está mais barato que o outro. Enfim, medição de preço versus valor. Vocês acham que isso faz a diferença? O quanto uma incorporadora tem que estar pronta para investir? Se quiser aumentar também a qualidade? Gasto ou investimento? Um bom marketing, na visão de vocês? Como que entra no orçamento final da incorporadora? É investimento total, né? É investimento total. Um bom material vai facilitar. Tem aquele cliente que é o investidor, quer revender. Ter um bom material facilita. Tu chega comunicando aquilo que tu quer. Que uma produção ruim, tu não consegue comunicar. Tu fez um baita prédio, um baita projeto, mas se esse investimento, eu tenho certeza que a palavra é investimento, não for realizado da forma adequada, não consegue levar aquilo que tu fez. Então, todo aquele trabalho, uma equipe maravilhosa lá que está de manhã à noite subindo tijolo, trabalhando, e o pessoal de compras ali refinando, achando material novo, que está mais bonito, que está mais moderno e tal, arquitetos, uma equipe... Se a gente não levar o material adequado, manda um material qualquer, um PDF qualquer, eu matei aquilo tudo. Então, acho que esse amadurecimento, eu falo que eu estou nessa busca e realmente, no começo, tu pensa diferente, quer fazer um materialzinho, não. Economizar de todos os lados. Daí tu não leva. Não funciona. Não funciona porque tu não leva a verdade que tu estás fazendo. Algo bem feito tem que ser bem comunicado. De novo, é uma cadeia que ela não, em nenhum momento esse elo rompe. Começa lá um bom projeto, uma boa comunicação. Quando eu falo comunicação, eu digo o marketing como um todo, uma boa equipe de obra, uma boa equipe de acabamento, no escritório a gente tem uma boa equipe de atendimento. Então, acho que uma coisa está amarrada à outra. Uma coerência, né? E qualquer um desses elos que a gente for tentar cortar, cara, arrebenta todo. Perfeito, perfeito. Bom, vou usar uma frase do Steve Jobs. Ele fala o seguinte: as pessoas não sabem o que você quer, o que elas querem, até que você apresente para elas. Esse foi o cara que inventou o iPhone. Na época que um celular chique era um celular que tinha vários botões. Ele criou lá um smartphone sem absolutamente nenhum botão. E por que eu vejo isso? Se você não comunicar para as pessoas, não tem como gerar desejo, não tem como gerar valor. Sim. Não tem como as pessoas buscarem algo que elas não conhecem e não tem como elas entenderem o valor de algo que você não passou nos detalhes. Aquilo que o Adilson estava falando. Quando nós começamos o pátio estaleiro, né? O pátio estaleiro, nós pensamos na piscina, nós pensamos isso, nós pensamos aquilo. Agora, se isso não chegar para o cliente, muitas vezes isso não vai ter o efeito que precisa. E, principalmente, eu acredito muito no efeito da história. Ou seja, comunicar as coisas através de história. Principalmente se tratando de um lançamento, quando a gente começa lá do começo a comunicar essa história, a falar sobre o terreno, sobre a localização do terreno. Você ainda não tem o projeto completo, mas você já tem o terreno. E você começa a trazer isso para as pessoas quase que em tempo real, mostrando o passo a passo, em que ponto está. Por exemplo, eu não faço ideia qual é o nome do empreendimento que você vai lançar, mas só de você falar que vai lançar dia 9, já estou tipo, opa! Sim, contou um elemento diferencial do produto e já ficou também. Isso gera um estímulo. Isso gera um estímulo, isso gera curiosidade. Pô, eu quero acompanhar isso. E quando a gente gera esse sentimento, você abre uma janela na mente da pessoa, do consumidor, o quê? Que tem uma informação que ela não tem. Ou seja, tem um fato que vai acontecer, mas que ela não tem ainda as informações.
Isso naturalmente gera uma curiosidade e prende a pessoa a isso. E eu vejo que o grande segredo do marketing é você ir conectando a pessoa em eventos que ela não tem informação. Por quê? Ela está sempre em busca do próximo passo, ela está sempre em busca do próximo post, ela está sempre em busca dessa informação que ainda não saiu. E quando a gente começa a fazer esse efeito cascata, você retém a atenção da pessoa. Sim. Então, Perfeito. Transmitir as informações através da história bem contada, sendo coerente com aquilo que nós estamos comunicando. Se você vai comunicar outro padrão, você precisa ter isso na sua câmera, na sua lente, no cenário, né? Você precisa ter esse cuidado. Não tem como você vender algo sem transparecer isso. Senão, acaba parecendo que é uma mentira. Sim, interessante isso. Posso complementar? Por favor. E quando tem uma verdade, a coisa facilita. Por exemplo, um dos nossos últimos empreendimentos, que é o Cape Town. Meu sócio ficou em Cape Town. Então, foi o último voo na pandemia, um rolo danado. Meu Deus. Cara, mas... O Cape Town é de vocês? É nosso. Então, ele trouxe uma verdade, tem uma história. Então, quando chega com o cliente, tu conta aquela história do Cape Town, a área de lazer está ligado a elementos da África, o hall de entrada está ligado também. Então, quando tu consegue comunicar, eu venho na agência, a agência me dá o caminho de como fazer. E tem uma verdade para contar. Pô, aquele nosso prédio tem muitos elementos de Cape Town, é fantástico o prédio, mas precisa ser comunicado. Senão toda aquela história, e é verdadeira, aquela história mágica, bonita, se perde. Então, eu fui recentemente aqui no evento do vinho do Peramanca, né? E, puta, é o vinho que o Pedro Cabral trouxe na vela para descobrir o Brasil. Porra, olha a história, o peso que virou da negócio. história, né? E nós temos a nossa operação de vinho São Joaquim, que é a Vinícola Quinta da Neve, que são os primeiros vinhedos do vinho de altitude. O primeiro vinhedo de São Joaquim é da Quinta da Neve. Olha só. E, pô, então, quando a gente toma esse vinho, cara, a gente tem toda uma história engarrafada. Não é uma história que a gente criou para contar, não. Sim. Existe uma verdade, a história é fantástica. Só que se eu não vim na agência para a gente desenhar e levar isso ao cliente, pô, ele vai tomar um vinho. Não. Quando ele toma um vinho, sabendo o que está rolando ali, porra, ele está tomando vinho do primeiro vinhedo, de um vinho que eu tenho certeza já é premiado, tem prêmio em concursos mundiais aí. Mas, porra, muda toda a concepção do negócio. Sim. Porra, eu não sabia essa história do Peramanca. Quando eu fui tomar, o cara foi fazer ali a apresentação para nós, eu falei, cara, que loucura. E é um produto diferenciado. Depois eu repeti essa brincadeira em função da história. Então, mudou toda a minha cabeça de um produto que eu já conhecia. Sim. Mas agora tem uma história. E você se pergunta, né? Nossa, mas por que é tão caro, né? Não é caro. Depois que você conhece a história, não é caro. Né? Exato. Um pacote desse, ele se torna... Claro, não é um produto, às vezes, do dia a dia, com certeza não é. Mas, pô, tem uma história, tem uma verdade naquilo ali. Posso fazer uma provocação, Adilson? Agora, imagina esse mesmo vinho numa jarra de acrílico, num restaurante barato, de buffet livre, R$19,90, servido no almoço às 11h30 da tarde, numa quarta-feira. Isso aí, estratégia, comunicação e verdade. E verdade, entendeu? Não dá pra gente criar história simplesmente, vamos contar uma história desse vinho. Não. Quando tens uma história, tens o profissional certo para te orientar e tu leva isso ao consumidor, cara, é um ganha-ganha fantástico. Que o consumidor também quer usufruir daquele negócio, às vezes está tomando um produto maravilhoso, não está sabendo. Você sente parte daquela história. Agora, pegando tudo isso que está sendo falado aqui, me faz lembrar que verdade não é suficiente. É como comunicar a verdade. E o comunicar a verdade, se realmente é verdade, não tem problema você criar narrativas em torno dessa verdade. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi recentemente uma pessoa reclamando das histórias da Bíblia, porque Jesus não falava a verdade. Mas espera aí, isso aí me provocou. Falei, mas como assim? Ele falou, sim, ele falava do filho pródigo. O filho pródigo existiu? Era uma parábola. Não, ele contou uma história para ilustrar um fator extremamente verdadeiro, extremamente profundo. E está até hoje, né? E está até hoje. Presente. Está até hoje. Então, assim, óbvio, sem entrar no mérito, né, de religião nem nada, mas olha só como é forte a questão da verdade.
Não basta ter a verdade, tem que aprender a comunicá-la da melhor forma a ponto de ser entendida, né? Então, e ainda pegando o gancho na parte prática, então, pegando um pouco do que vocês falaram sobre comunicar um empreendimento e tudo mais, nem sempre a gente vai comunicar para fechar uma venda, mas a comunicação toda tem que ser para reforçar aquilo, né? A qualidade. Vou dar um exemplo assim. Eu só vou investir em qualidade quando tiver um lançamento para fazer. Se eu estou investindo em qualidade, isso se torna o padrão daquela marca, né? E muitas incorporadoras ou construtoras se preocupam em fazer a propaganda daquele empreendimento, mas não construir uma marca. Um relacionamento, que é o que você falou do Peramanca. E o longo prazo é só com qualidade sempre, né? Não dá para realmente só comunicar bem, fazer a propaganda. Realmente tem que ter um bom produto e uma boa comunicação. E a partir disso, Peramanca não é um vinho, é uma marca, é uma história, exatamente, como todas as outras, né? A gente vai entender as marcas. E tem um canal do YouTube que eu acho fantástico, não sei o nome, mas fala sobre a história das grandes marcas. E, puta, eu via Louis Vuitton e não... Simplesmente fantástico. Eu tinha alguma visão da Louis Vuitton ali, não sei nem qual é o meu juízo de valor, mas não era uma marca que eu tinha... Não chamava atenção. Tanto apreço. Cara, mudei. Mudei. A história do menino... Através de uma história. Uma história incrível. Era um menino, né? E aí foi a história dos baús de transporte, navio. Então, não é uma marca simplesmente cara que está no shopping, não, cara. O cara criou a história do maleiro para viagem no navio. Aí veio em qualidade a história deve estar na 5ª geração. Falei, olha o que tem nesse negócio aí, cara. E várias outras marcas, né? Que essas marcas de centenárias ou mais aí, tem uma puta história. Não é simplesmente só propaganda, né, cara? É uma história bem contada, naturalmente. Bem contada. Muito bem contada. Muito bem contada. E eu acho que... Eu acredito que todo negócio tem uma boa história. Eu sou um admirador de todo e qualquer empresário. Porque eu acho que o cara tem que ter muita coragem para fazer o que faz. Não é simples a nossa carga tributária, não é simples a concorrência, não é simples você começar o mês já com a folha de pagamento alta, com uma despesa alta, e você ter que dar certo todos os meses. Só que muitos empresários deixam de contar a sua história. Deixam de contar a história de uma forma bem contada, se assim a gente pode dizer, porque há sim uma história de superação nisso. Há sim uma história de uma solução de um problema que você está resolvendo. Isso em todo e qualquer negócio. E se isso não é bem contado, não tem como gerar o valor que, como você falou, poxa, eu vi a marca Louis Vuitton e era simplesmente uma marca. A partir do momento que eu olhei a história, aquilo gerou o quê? Uma conexão. Exato. Você viu um significado. E esse significado reverte em vendas. Porque pode ser que antes você passava na frente da loja e você não via valor. Agora você vai e fala assim... Caramba. Putz, mas é a 5ª geração, né? Mas olha a história do cara. É isso aí. Bem interessante, né? E aí, por exemplo, você falando do Cape Town, eu passo ali na frente, né? E tudo mais. E chama atenção já o tapume por si só e tudo mais. Porém, agora deu mais vontade de conhecer mais a respeito do empreendimento, de conhecer mais a respeito dessa história, né? E até de analisar como ela está sendo contada, se todo o potencial dessa história está sendo ilustrada, né? Então é bem interessante quando você ouve a respeito da história por detrás daquilo, como gera valor. Não é só mais um apartamento. Né? Não. Agora tem o valor de toda a história, vai remeter à pandemia, vai remeter ao lockdown, traz aquela memória, né? E tudo mais. Então é muito, muito interessante. Para 2026, você acha que quais serão os diferenciais do ramo da construção civil? E você colocaria o marketing entre um deles? Total. Então, acho que não tem mais espaço para um incorporador ser bem sucedido sem estar com um departamento ou uma agência de marketing muito acertada. Porque é isso aí, cada vez mais o mercado vai ficando acirrado, a concorrência vem, todo mundo vai evoluindo e a gente se obriga no bom sentido, né? Se obriga a estar se aliando com bons profissionais para, além de fazer uma obra cada vez melhor, com novos diferenciais, buscando o que aquele consumidor está desejando naquele momento,
mas mais ainda quais são as novas ferramentas de comunicação, porque você falou que você se formou ali em 2011, cara, hoje olhar a comunicação, fosse fazer um planejamento da minha empresa naquele período e fazer outra, não tem nada a ver. Então tem que estar aliado com os fera de mercado, para a gente estar aqui juntos, e como não funciona mais sei lá, vamos imaginar aqui, o outdoor está ultrapassado, hoje o cara está focado em tal elemento, ou é no YouTube, não é mais YouTube. Então acho que não tem espaço, o mercado cada ano vai ficando mais difícil, porém, tu vai estar aliando com gente melhor, empresas melhores, agências melhores, e tu vai achando teu espaço e vai se defendendo. Muito bom. Muito bom. Bom, nós já estamos encaminhando para as partes finais do nosso vídeo. Eu tenho aqui uma provocação, um bate-bola, que eu te dou 2 opções, você escolhe uma. Podemos fazer? Claro. Então, vamos lá. 2026, marketing, diferencial ou obrigação? Diferencial. Muito bem. Você hoje faz marketing para o seu cliente final ou para o corretor que vai vender o apartamento? Ambos. Boa. Vai muito, né, esse pensamento. Meu Deus do céu, eu vou complementar. Complementar, né? O que é pior? O marketing ruim ou não fazer marketing? Cara, acho que é pior o marketing ruim. É, né? Pode depor contra a marca, é isso? Melhor passar em silêncio que... um sócio que é amigo meu que fala, né? Um burro calado pode passar por um cavalo inteligente, né, cara? Vai se abrir a boca... Complica. Se entrega. A última nessa linha é 2026. Quem que vai vender mais? Quem constrói melhor ou quem comunica melhor? Quem comunica melhor. Interessante. Olha, para fazer uma última aqui para vocês e para a gente depois ir para a conclusão e tudo mais, eu vou inverter um pouco a ordem aqui, porque o normal seria eu pedir um conselho do Adilson para quem está começando na construção civil, mas eu quero pedir para o Pedro Paulo, conselho Pedro Manhães, para quem está iniciando no ramo da construção civil. O que você pode falar para iniciar bem, desenvolver um bom caminho, vender, porque no final das contas é isso que coloca comida dentro de casa, né? Qual é o seu conselho para quem está iniciando, ou sua construtora, ou sua incorporadora? Ótimo. O meu conselho é: entenda qual público você vai atingir, para quem você vai atingir, e crie o melhor produto nos mínimos detalhes para essa pessoa. E não deixe de comunicar absolutamente nada. Comunique nos mínimos detalhes, transpareça isso. Não espere que a pessoa entenda tudo sobre o seu empreendimento somente quando o corretor apresentar. Apresente isso. Traga isso tanto num bom material, num bom folder, mas traga isso também em pequenas pílulas na rede social, para que pouco a pouco aquilo que talvez seria objeção, você possa antecipar. E aquilo que são os pontos fortes, aquilo que de fato é o diferencial, você possa já antecipar para o seu lead, para que quando chegue na mesa do corretor, ele já conheça o empreendimento e ele já saiba o que de fato ele está procurando. E eu quero fazer uma provocação muito simples aqui. Eu acho que na câmera, principalmente na 2, dá para ver que a gente tem uma mesa preta aqui, né? Uma mesa completamente preta. Mas a partir do momento que você olha isso daqui, isso aqui fica maior que a mesa toda. E iniciando o empreendimento, você precisa entender o que vai ser esse ponto que você vai apresentar para o cliente. Que talvez num mar de oportunidades, em centenas de construtoras, ele vai olhar e falar assim: poxa, mas tem isso daqui. E isso daqui vai prender a atenção dele. Muito bom, muito bom. Bom, da mesma forma, seria mais normal eu pedir um conselho do Pedro Manhães para empresários que ainda subestimam o marketing. Mas, Adilson, o que você pode falar, então, para profissionais? E aí é óbvio que amplifica, né? Porque não só a construção civil precisa comunicar bem, né? Eu vou pegar uma carona que o Pedro falou, já explicou 99%. Mas eu vou voltar lá ao começo, cara. Seja o empresário começando, essa questão do fazer bem feito, ele vai estar aliado ao marketing. Não tem como ser diferente.
Então, acho que, seja na minha área ou em qualquer área, pensar no longo prazo, não abrir mão de qualidade, de maneira alguma. E entender que essa comunicação, se não houver, não consegue levar todo aquele esforço que tu fez, o negócio ao final não se fecha. Então, um conselho que eu daria é realmente ir na agência o quanto antes, se envolver lá no começo do projeto, trabalhar juntos. Aí tem toda aquela história de verdade, longo prazo, entender bem, etc. Mas estar aliado lá no começo, cara. Ter o teu parceiro ali, tua agência parceira, sentar e gastar ali tinta e caneta e caprichar lá no começo. Depois o resto vai no fluxo. Ótimo, ótimo. Quero deixar agora para considerações finais, se quer dar ainda alguma dica, algum conselho, ou simplesmente mandar um abraço para sua mãe, alguma coisa nesse momento, que essa é a sua última oportunidade nesse episódio. Creio que a gente vai ter que ter um terceiro episódio com a Adilson, hein? Maravilha. Quer começar, Adilson? Posso começar, mas agradecer. É uma aula sempre aqui. Sai bem melhor do que chegou. Então, sou mais um aluno aí, mais um que está lutando para ter um espaço no mercado, trabalhando, tentando evoluir sempre, mas é só agradecer. Sei que eu sempre saio melhor do que entro aqui com vocês. Legal. E me coloco sempre à disposição quando quiser bater um papo aí, falar da minha área ou de qualquer outro tema aí, fico à disposição. Muito obrigado e estamos aí sempre. Maravilha. Eu vou aproveitar o meu tempo para dizer e repetir as palavras do Adilson. Tem que fazer bem feito. E se tratando de comunicação, você precisa entender aquilo que você está comunicando. Pode parecer algo muito óbvio, mas muitas agências, muitos publicitários tentam comunicar algo simplesmente por conceito, por estratégia, mas não por ter uma imersão profunda no negócio, no empreendimento, naquilo que de fato vai ser comunicado. Então, entender os porquês, como começou, por que começou, quem que começou, qual que é a solução de fato que esse projeto, esse empreendimento vai trazer. Não isso num PDF, mas isso em horas de conversa. Porque se você não entender de fato o que você vai apresentar, você vai trazer uma apresentação genérica e talvez vai ser um marketing ruim. Vai ser um marketing que às vezes é até melhor nem fazer, porque acaba, sendo mais do mesmo. Então, se for para entrar num projeto, entra de cabeça. Se for para começar um projeto de marketing, entre nos mínimos detalhes e faça que esses mínimos detalhes seja talvez como isso daqui, que chame a atenção, que leve as pessoas a ter um olhar diferente para a marca. E da mesma forma que o Adilson falou da Louis Vuitton, você pode passar o shopping inteiro olhando para frente, mas quando você olhar para aquela marca assim, pô, que legal, que legal. Então, é essa conexão, é esse desejo, e digo mais, é quase que esse senso de pertencimento que eu vejo que a gente precisa gerar para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Maravilha! Bom, Sailors Cast chegando ao final. Primeiro episódio dessa nova temporada, não poderia ser melhor. Quero agradecer aqui aos convidados. Então, foi uma aula para nós todos aqui e com certeza para quem está nos assistindo aqui. Fica com expectativa porque os próximos episódios vão ser tão bons quanto. Queremos agradecer nossos patrocinadores. Não temos patrocinadores ainda. Studio Sailors. Mas eu quero deixar esse recado novamente. Se você puder curtir esse vídeo, isso nos ajuda bastante. Agora tem no YouTube algo chamado Hypar. Então, se tiver disponível algum botão aqui para hypar esse vídeo, isso coloca esse vídeo mais num ranking melhor dentro do YouTube. Isso é bem legal, porque a ideia é sempre trazer convidados que vão enriquecer o seu conhecimento sobre o marketing. Muito obrigado, até a próxima.